O milagre que mudou a vida de Paulo, a fé que venceu a síndrome de Alagille. Paulo tinha apenas 28 anos, mas seu rosto já carregava as marcas de um homem muito mais velho. Os olhos fundos, as olheiras profundas e a pele amarelada contavam a história de uma batalha que durava desde a infância. Desde os 5 anos, ele convivia com a síndrome de Alagille, uma doença rara que afetava seu fígado, coração e até a medula óssea. Os médicos tinham sido claros: seu corpo estava se deteriorando, e sem um transplante urgente, ele não sobreviveria por muito mais tempo. A lista de espera do transplante era longa, e o custo, proibitivo. Sua família, humilde, já havia gasto tudo o que tinha em consultas, exames e remédios que apenas aliviavam os sintomas, mas não curavam. As dores eram constantes. Às vezes, Paulo acordava à noite com uma dor aguda no abdômen, como se uma faca estivesse sendo cravada em seu fígado. Os episódios de coceira insuportável o deixavam sem dormir, e a fraqueza era tão grande que, nos últimos meses, ele mal conseguia sair da cama. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto preparava suas refeições especiais, sem gordura, sem sal, sem nada que pudesse sobrecarregar ainda mais aquele órgão doente. Seu pai, um pedreiro que trabalhava de sol a sol, já havia vendido a moto e pedido emprestado a amigos e parentes, mas nada parecia suficiente. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto Paulo estava deitado no sofá, ouvindo o rádio para distrair a mente da dor, que uma voz chamou sua atenção. Era um programa evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus, transmitido por uma rádio local. O pastor falava sobre fé, sobre como Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, sobre como a oração pode mudar o impossível. Paulo nunca havia sido muito religioso, mas naquela hora, com a desesperança batendo à sua porta, algo dentro dele se mexeu. Ele ouviu o endereço da igreja mais próxima e, com esforço, anotou num papel. "Mãe, eu quero ir lá", disse, mostrando o papel trêmulo. Dona Maria olhou para o filho com medo. Ela conhecia a igreja, tinha ouvido falar dos cultos, das orações fortes, dos testemunhos de pessoas que haviam sido curadas. Mas também tinha medo. E se fosse mais uma decepção? E se fosse apenas uma falsa esperança? "Filho, você não está bem para sair", ela hesitou. "Se eu não for agora, pode ser tarde demais", Paulo respondeu, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. O primeiro culto, um encontro com a fé. Naquela noite, apoiado no braço do pai, Paulo entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e o ar parecia carregado de uma energia diferente. Ele se sentou num banco dos fundos, observando tudo com olhos curiosos e, ao mesmo tempo, cheios de dúvida. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a corrente de oração, sobre como a fé pode mover montanhas. Ele citou casos de pessoas que haviam sido curadas de doenças terminais, de famílias que haviam sido restauradas, de vidas que haviam sido transformadas pelo poder de Deus. "Hoje, alguém aqui precisa de um milagre", o pastor gritou, com uma autoridade que ecoou pela igreja. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Paulo sentiu algo estranho no peito. Era como se aquelas palavras fossem direcionadas apenas a ele. Quando o pastor pediu para que aqueles que precisavam de um milagre se levantassem, ele hesitou. Mas então, como se movido por uma força maior, se apoiou nos bancos e se pôs de pé. Suas pernas tremiam, mas ele permaneceu firme. Um obreiro se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Irmão, o que você precisa?" "Eu tenho uma doença no fígado, os médicos dizem que não tem cura", Paulo gaguejou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. "Hoje, Deus vai te curar", o obreiro declarou, com uma convicção que abalou Paulo. O pastor então chamou todos os que estavam de pé para virem à frente. Paulo, com dificuldade, caminhou até o altar. Lá, ele foi recebido por uma equipe de oração. Uma irmã lhe entregou um lenço branco e disse: "Ungido com óleo, irmão. Isso vai te fortalecer." Ele sentiu óleo frio em sua testa enquanto mãos se levantavam sobre ele. O pastor começou a orar em voz alta, com uma autoridade que Paulo nunca havia ouvido antes. "Senhor Jesus, eu te peço pela vida deste jovem. Quebra toda maldição de doença, destrói toda a obra do inimigo. Pelo poder do teu sangue, eu determino a cura agora." Paulo fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz invadir seu coração.
Era como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de suas costas. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele mudou naquela noite. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Paulo passou a frequentar a igreja todos os dias. Ele participava das campanhas de fé, das vigílias de oração, e até começou a jejuar, mesmo com o corpo fraco. Os pastores o orientaram a não desanimar, a persistir na fé. Deus não desiste de você, então você não pode desistir de Deus. Disse-lhe o pastor em um atendimento individual. Uma das noites mais marcantes foi quando Paulo participou da Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de libertação. Ele foi orientado a escrever o nome da doença num papel e queimá-lo no fogo, simbolizando a destruição daquele mal em sua vida. Pelo fogo do Espírito Santo, eu queimo toda doença, toda dor, toda limitação. O pastor declarou, enquanto as chamas consumiam o papel. Paulo chorou. Não era um choro de dor, mas de esperança. Ele começou a declarar em voz alta: Eu sou curado. Meu fígado está novo. Meu corpo está restaurado. Sua mãe, que o acompanhava em todos os cultos, também se ajoelhou e orou com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não aguento ver meu filho sofrer mais, ela suplicava. O milagre, a cura que os médicos não podiam explicar. 3 semanas depois, Paulo acordou numa manhã e percebeu algo diferente. A dor constante que o acompanhava havia desaparecido. Ele tocou a barriga, esperando sentir a dor aguda de sempre, mas não havia nada. Levou a mão ao rosto e percebeu que a coceira também havia sumido. Mãe, eu acho que estou curado. Ele gritou, saindo do quarto correndo. Dona Maria, assustada, correu atrás dele. Calma, filho, não se esforce. Não, mãe. Eu estou bem. Eu sinto. Eles foram direto para o hospital. O médico que o acompanhava há anos fez novos exames, com ceticismo. Afinal, a síndrome de Alagille não tinha cura. Mas quando os resultados saíram, o rosto do médico ficou pálido. Isso não é possível, ele murmurou, olhando para as imagens. Seu fígado está normal. Os níveis de bilirrubina caíram, as veias biliares estão desobstruídas. Isso não tem explicação médica. Paulo sorriu. Ele sabia a explicação. Foi Deus, doutor. Foi um milagre. O médico, ainda incrédulo, pediu mais exames, mas todos confirmavam o mesmo: Paulo estava curado. Não havia mais sinais da doença que o condenava à morte. O testemunho no altar, a fé que venceu. No domingo seguinte, Paulo subiu ao altar da Igreja Universal para dar seu testemunho. Ele seguiu até o microfone, com lágrimas nos olhos, e começou a falar. Eu vim aqui há algumas semanas com uma sentença de morte. Os médicos disseram que eu não tinha mais jeito. Mas Deus disse que eu tinha. Eu aprendi que a fé não é só acreditar, é persistir, é lutar, é não desistir mesmo quando tudo parece perdido. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. Eu entreguei meu dízimo, minhas ofertas, participei das campanhas, orei, jejuou, e Deus honrou minha fé. Hoje, eu estou aqui, curado, livre, com uma segunda chance. O pastor o abraçou e disse: Isso é o poder de Deus. Isso é a Igreja Universal, onde os impossíveis se tornam possíveis. A lição de vida: a fé move montanhas. Hoje, Paulo é um homem transformado. Ele não só recuperou a saúde, como também se tornou um obreiro na igreja, ajudando outras pessoas que chegam com suas dores e desesperanças. Ele aprendeu que a fé sem obras é morta, que Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração, e que nenhuma doença, nenhuma dívida, nenhum problema é maior que o poder de Deus. Sempre que alguém lhe pergunta como conseguiu a cura, ele responde com um sorriso. Eu não desisti. Mesmo quando tudo dizia que não tinha jeito, eu acreditei. E Deus fez o resto. E assim, a história de Paulo se tornou mais um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres acontecem todos os dias para quem crê. Mas a história de Paulo não terminou ali. Porque quando Deus opera um milagre, ele não faz só pela pessoa, ele quer usar aquele milagre para abençoar muitos outros. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia,
Enquanto Paulo estava na igreja ajudando no atendimento aos visitantes, uma mulher chamada Mariana entrou com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo o filhozinho, Lucas, um menino de apenas 4 anos que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos haviam dito que ele nunca andaria, que a cada ano sua condição pioraria, e que a família deveria se preparar para o pior. Mariana já havia passado por várias igrejas, feito promessas, buscado ajuda em todos os lugares, mas nada mudava. Até que uma vizinha, que tinha visto o testemunho de Paulo na TV, disse a ela: "Vá na Universal. Lá, Deus faz o que os homens não podem." Paulo, ao ouvir a história daquela mãe desesperada, sentiu algo forte no coração. Ele se lembrou do dia em que chegou arrastando os pés, sem esperança, e como Deus o levantou. Então, com firmeza, ele olhou nos olhos de Mariana e disse: "Minha irmã, se Deus curou a minha coluna, que os médicos disseram que nunca mais ia andar, Ele pode curar o Lucas também. Mas você tem que crer de verdade. Não é só vir aqui e esperar cair do céu. É lutar na fé, jejuar, orar, e não desistir, mesmo quando parecer que nada está acontecendo." Mariana assentiu, enxugando as lágrimas. Ela não tinha mais nada a perder. Naquela noite, durante a reunião, o pastor fez um chamado especial para as pessoas que precisavam de um milagre na saúde. Paulo levou Mariana e Lucas até a frente, e enquanto o pastor orava, ele colocou a mão na cabeça do menino e começou a clamar em voz alta: "Senhor, o Senhor me deu uma segunda chance. Agora eu peço por este menino. Mostra o teu poder mais uma vez." O lugar inteiro começou a orar com fé. Alguns irmãos jejuavam há dias por aquele milagre. Outros, que já tinham recebido curas, testificavam ali mesmo, fortalecendo a fé de Mariana. O pastor, então, pediu que todos impusessem as mãos sobre Lucas e declarassem: "Em nome de Jesus, este menino está curado." De repente, Lucas, que sempre ficava quieto e imóvel nos braços da mãe, mexeu as perninhas. Mariana sentiu e quase gritou. O menino olhou para ela, confundido, como se estivesse descobrindo algo novo. O pastor, percebendo o movimento, pediu que colocassem Lucas no chão. Com lágrimas nos olhos, Mariana obedeceu, segurando-o pelas axilas para que não caísse. Mas, para espanto de todos, Lucas apoiou os pezinhos no chão e deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em louvor. Gritos de glória a Deus enchiam o ar enquanto o menino, que nunca havia andado, dava seus primeiros passos sozinho, sorrindo como se estivesse brincando. Mariana caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto abraçava as pernas do filho. Paulo, emocionado, levantou as mãos e agradeceu a Deus por mais uma vitória. Aquela noite, todos saíram dali sabendo que haviam presenciado algo sobrenatural. Nos dias seguintes, exames médicos confirmaram: os ossos de Lucas estavam completamente normais. Os médicos não tinham explicação. Mariana, que antes vivia em desespero, agora era uma mulher cheia de alegria. Ela e o filho passaram a frequentar a igreja, e logo ela também se tornou uma obreira, assim como Paulo. Hoje, sempre que alguém pergunta como Lucas foi curado, ela responde com a mesma convicção que aprendeu com Paulo: "Eu não aceitei o não dos homens. Eu acreditei no assim de Deus. E ele nunca falha." E assim, o milagre de Paulo não foi só para ele. Foi o início de uma corrente de bênçãos que continuou transformando vidas. Porque na Igreja Universal, quando uma pessoa é curada, ela se torna um instrumento para curar outras. Quando alguém é libertado, vira uma testemunha para libertar mais gente. E quando Deus opera, Ele não faz pela metade, Ele faz para que todos vejam que Ele é Deus. E a história continua, porque todos os dias, em algum lugar, alguém está recebendo seu milagre. Basta crer. No mesmo ano em que Lucas recebeu sua cura, uma mulher chamada Mariana chegou à Universal arrasada. Ela carregava nos braços o filho de 3 anos, Pedro, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos disseram que ele nunca andaria, que cada dia seria uma batalha contra a dor. Mariana já tinha esgotado todas as esperanças. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto passava em frente à igreja, ouviu um corinho de crianças cantando: "Deus é fiel, Ele não muda, o que prometeu vai cumprir." Algo dentro dela estremeceu. Ela entrou. Dentro do templo, viu um grupo de obreiros orando por pessoas na frente do altar.
Entre eles, estava Paulo, o mesmo que anos antes havia sido curado da paralisia. Quando Mariana contou sua história, Paulo se ajoelhou ao lado dela, colocou a mão na cabeça de Pedro e disse com firmeza: Sister, Deus não faz açaí. Ele não cura só um pouco. Ele restaura por completo. Hoje, esse menino vai andar. Mariana sentiu uma paz tão grande que as lágrimas vieram sem controle. Naquela noite, durante a corrente de oração, o pastor pediu que todos estendessem as mãos sobre Pedro. O menino, que nunca tinha ficado de pé, começou a mexer as perninhas de um jeito diferente. De repente, como se uma força invisível puxasse, ele se levantou sozinho. A igreja inteira gritou. Pedro deu os primeiros passinhos trôpegos, mas firmes, nos braços da mãe. Os médicos não tinham explicação. Mariana tinha. Eu não vim aqui por acaso, ela repetia chorando. Deus me trouxe porque sabia que aqui eu ia encontrar minha vitória. Pedro cresceu forte, sem nenhuma sequela. Hoje, com 8 anos, ele corre pelo pátio da igreja brincando com outras crianças, enquanto Mariana serve no departamento de crianças, ensinando aos pequenos que o mesmo Deus que curou seu filho pode fazer milagres em suas vidas também. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Paulo continuou se multiplicando. Cada vida transformada virava uma semente plantada. Cada testemunho se tornava uma luz para quem ainda estava no escuro. Numa sexta-feira à noite, um jovem chamado Ricardo chegou à Universal arrastando uma mala cheia de remédios. Ele sofria de uma depressão tão profunda que já tinha tentado tirar a própria vida 3 vezes. Os psiquiatras diziam que era um caso sem cura. Mas na igreja, ele ouviu o relato de Paulo, de Lucas, de Pedro. E algo dentro dele gritou: se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Naquela noite, enquanto o pastor orava, Ricardo sentiu como se mãos invisíveis tirassem um peso enorme de suas costas. Ele começou a chorar sem parar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Quando saiu dali, jogou fora todos os remédios. Hoje, Ricardo é um obreiro ativo, liderando um grupo de apoio para pessoas que lutam contra a depressão. Eu era um morto-vivo, ele testemunha. Mas Jesus me deu uma segunda chance. E agora eu vivo para mostrar que não existe caso perdido para Deus. Na Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem todo dia, bem na frente dos nossos olhos. Basta olharmos ao redor. Ali está a Dona Maria, que foi curada de um câncer em estágio terminal e hoje canta no coral. Lá está o Senhor Antônio, que deixou as drogas depois de um encontro com Deus num culto de libertação e agora é diácono. E aquele casal ali no fundo? Eles estavam prestes a se separar, mas depois de uma corrente de oração, renovaram os votos no mesmo altar onde Deus restaurou seu amor. Porque na Igreja Universal, o milagre não é só a cura, a libertação ou a vitória financeira. O maior milagre é ver pessoas que estavam quebradas se tornarem guerreiras. Pessoas que estavam sozinhas encontrarem uma família. Pessoas que não tinham mais esperança descobrirem que, com Deus, tudo tem jeito. E a história não para. Nesse exato momento, em alguma Universal espalhada pelo Brasil ou pelo mundo, alguém está levantando as mãos em desespero, alguém está chorando no altar, alguém está ouvindo pela primeira vez que Jesus é a resposta. E Deus, fiel como sempre, está estendendo sua mão para mais um filho que precisa de um milagre. Porque ele não muda. Ontem, hoje e sempre, Deus continua operando maravilhas. E a próxima história de vitória pode ser a sua. Basta crer. Era uma tarde de quarta-feira na Universal da Zona Leste de São Paulo, quando a irmã Maria Aparecida entrou pela porta com os olhos inchados de tanto chorar. As mãos trêmulas seguravam um papel amassado, a notificação de despejo que havia recebido naquela mesma manhã. Até amanhã, senhora. Ou paga ou sai, dissera o oficial de justiça com voz fria. Ela não tinha para onde ir. Os 2 filhos, um de 8 e outro de 12 anos, esperavam em casa com a mala já meia pronta, achando que iam passar uns dias na casa de uma tia que nem existia. Mas quando Maria Aparecida pisou naquele chão sagrado, algo mudou. Não foi o ar-condicionado ligado ou o som do órgão que a acolheu, foi uma paz que ela não sentia há anos. Uma irmã da recepção, sem nem saber da sua situação, olhou nos seus olhos e disse: "Minha irmã, hoje é o seu dia. Deus vai te surpreender." Aquelas palavras foram como um abraço em sua alma cansada.
Ela sentou no último banco, como quem não quer ser notada, mas o pastor, como se tivesse um radar do Espírito Santo, apontou direto para ela. Tem alguém aqui que está sendo pressionado por todas as direções, mas Deus vai te dar um jeito que você nem imagina. Levanta essa mão. Maria Aparecida hesitou, olhando para os lados, mas uma força a fez erguer o braço. Naquele momento, ela não estava mais sozinha. O pastor orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que as portas se abram. Que o inimigo que quis te humilhar seja humilhado. Que a providência de Deus chegue antes do anoitecer. As lágrimas escorriam sem controle, mas agora eram diferentes, não de derrota, mas de uma esperança que começava a nascer. Ela saiu da igreja com um peso a menos no coração, mas a realidade ainda batia a porta. Faltavam menos de 24 horas para ser posta na rua. Vou confiar, Senhor, ela sussurrou no ônibus lotado de volta para casa. Ao chegar, encontrou os filhos brincando no corredor do prédio com um papelão velho. Mãe, a gente fez um castelo, gritou o menor, sem saber que o verdadeiro castelo deles estava prestes a desabar. Mas Deus já estava agindo. Enquanto Maria Aparecida preparava um arroz com um ovo para o jantar, o pouco que tinha na geladeira, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz masculina: Boa noite, Dona Maria. Meu nome é Carlos, sou corretor de imóveis. Recebi uma indicação hoje de um apartamento para alugar com urgência, e seu nome foi o primeiro que veio à minha mente. O senhorio está pedindo muito barato, só R$ 800, e aceita fiador da igreja. A senhora tem interesse? Ela quase deixou o telefone cair. Mas como o senhor sabe meu nome? Eu não procuro apartamento há meses. Carlos riu. Isso é coisa de Deus, irmã. Ele me acordou de madrugada falando para ligar para a senhora hoje. E olha a coincidência, o apartamento fica a 2 quadras da Universal que a senhora frequenta. Naquela mesma noite, Maria Aparecida assinou o contrato. O fiador? Um diácono da igreja que nem conhecia direito, mas que disse: Deus me falou que era para ajudar uma irmã hoje. No dia seguinte, enquanto os vizinhos se mudavam do prédio onde morava, que seria demolido, ela e os filhos dormiram em colchões no chão do novo lar, mas com um teto sobre suas cabeças e um futuro pela frente. Na primeira reunião de domingo, Maria Aparecida subiu ao altar com os filhos ao lado. Eu vim aqui quebrada, sem esperança, achando que Deus tinha me esquecido. Mas Ele não só me deu uma casa, me deu dignidade de volta. Meus filhos agora sabem que a mãe deles não é uma derrotada. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. O pastor abraçou os 3 e disse: Isso aqui não é sorte, é milagre. E milagre não é prêmio de loteria, é Deus mostrando que Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Hoje, 2 anos depois, Maria Aparecida é obreira na mesma Universal. Ela ajuda outras mulheres em situação de rua, levando-as para os cultos e mostrando que não há caso perdido para Deus. Eu já fui a pessoa que chorava escondido no banco de trás. Hoje, sou a que estende a mão para quem está chegando como eu cheguei, sem nada, mas com um Deus que tem tudo. E assim a corrente do milagre continua. Porque na Universal, não é só sobre receber, é sobre se tornar parte da história de alguém. É sobre ver Deus transformar cinzas em beleza, choro em dança, e desespero em testemunho. Todo dia tem uma nova Maria Aparecida entrando pela porta. Todo dia, Deus está pronto para escrever mais um capítulo de vitória. E o melhor, a próxima página dessa história pode ser a sua. Basta dar o primeiro passo. Deus já está te esperando de braços abertos. O milagre que nunca acaba. Maria Aparecida não imaginava que, anos depois, estaria de volta àquele mesmo banco de trás, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira que agora segura a mão de outras Marias. Foi ali, entre lágrimas e orações, que ela entendeu: o milagre não era só para ela, mas através dela. Uma tarde, enquanto ajudava uma jovem chamada Ana, recém-chegada das ruas, com os olhos vazios e as mãos trêmulas, Maria Aparecida viu seu próprio passado refletido naquele olhar. Ana mal conseguia falar, tão pesada era a culpa que carregava. Deus não vai querer alguém como eu, sussurrou. Maria Aparecida sorriu, apertou suas mãos geladas e respondeu: Ele já te queria antes mesmo de você nascer. Eu sou a prova. Dias depois, Ana voltou. Desta vez, com um brilho diferente.
Eu sonhei com uma luz, e uma voz disse que eu não estava sozinha, confessou. Maria Aparecida sabia bem o que era aquilo, Deus escrevendo mais um verso na mesma canção de libertação. A reflexão que fica. O milagre não é um ponto final, mas um convite. Um convite para sair do banco de trás e se tornar o abraço que alguém precisa. Maria Aparecida descobriu que a maior bênção não era ter sido resgatada, era ser parte do resgate. Porque a fé que não se multiplica, morre. E o amor que não se doa, não é amor. A lição que transforma. Deus não muda nossa história apesar das cicatrizes, Ele as usa para escrevê-la. Cada lágrima que você chorou pode se tornar a água que rega a semente de esperança de outro. Cada queda, um degrau para alguém se erguer. O seu antes não define o seu depois, mas pode definir o agora de alguém. Hoje, a porta da Universal continua aberta. E do lado de dentro, há sempre um banco vazio esperando por você. Não como espectador, mas como protagonista. Porque a corrente do milagre só se completa quando a última mão se estende, e a próxima é a sua. Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. E hoje, Ele está escolhendo você. Basta entrar.